Um programa diário e local de entrevistas jornalísticas que apresenta os mais importantes assuntos que estão presentes no dia a dia do povo gaúcho. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Programa Virando o Jogo desta quinta-feira de jogo da Seleção Brasileira, 5 horas da tarde. Que horário aí, pessoal? Conosco, Diogo Rossi. Tudo bem? Como é que tá, Nelson? Tony Bavaresco. Tudo bom? Presença do nosso colega Felipe Currat. Tudo bem? E nosso querido João Garcia, né? Vamos aí. Muito feliz, muito contente pela decisão do Conselho Deliberativo do Internacional de mandar as contas da gestão anterior para a promotoria pública. Eu acho que é o início que o Internacional dá de uma espécie de lava-jato no futebol. Porque o futebol precisa. Essa história de contratar jogador por um monte de dinheiro, ele joga uma partida e volta de graça ou até pela metade do preço para o seu time de origem, isso aí não. Isso não pode ter mais. Comissão só para o empresário. Comissão para o dirigente, não. Vão acabar com esse troço. Se vão fazer uma lava-jato na política, vão fazer uma lava-jato no esporte também. Garcia, não é inédito. Com as pilhas molhadas. Não é inédito. O Grêmio foi o primeiro clube aqui no Rio Grande do Sul a fazer isso na época da ESL. Um grande escândalo. Começou pela imprensa, mérito nosso. Nossa, que eu quero dizer, não era eu, repórter, eu quero dizer nós, imprensa. Mas houve alguma expulsão de conselho no Grêmio? Não, mas não houve explicitamente, mas tacitamente houve. Houve um julgamento moral de algumas pessoas. Não, e houve dentro do conselho também. Sim, foi noticiado, tudo. Mas não teve nenhuma punição. Teve pessoas que não podem mais exibir sua foto lá na galeria de ex-presidente, não tinha isso, lembra? Tinha, mas isso aí já foi revisto também, não foi? Não, bom, mas aí é questão de revisão histórica. Nós tivemos aqui em Porto Alegre uma avenida que trocou de nome por revisão histórica. Isso aí também, tu não tem como evitar que uma geração futura altere. Agora, que na época foi, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito bom pro Inter, como foi muito bom pro Grêmio. O Grêmio zerou aquela pauta ali e dali em diante, exceto naquele ano de 2004, que foi consequência da ESL, aliás, 2004, 2005, foi ali que surgiu a confusão. Quer dizer, foi a consequência, né? O Grêmio foi rebaixado em 2004. Deveria ter sido em 2003. Quase foi. Se escapou na última rodada. Jesus Christian salvou. Contra o Corinthians veio aqui já sem nada a ver com a competição, o jogo foi 3-0 e tal. Agora, foi muito bom pro Grêmio isso. Mas não teve nenhuma punição efetiva para a pessoa física. Não, mas eu não estou pregando. Que hoje não teve Ministério Público. Não precisou porque a imprensa descobriu e fez o trabalho. Não, mas deveria precisar, deveria devolver o dinheiro. Mas ele recebeu algum Não estou dizendo que não foi, não estou dizendo que não seria necessário. O que eu quis dizer é o seguinte, em vez do Conselho fazer como o Inter está fazendo agora, que é o certo, a imprensa descobriu, daí o Conselho... É a mesma coisa, Bavaresco, que essa história da Arena. Isso ainda será contado. Ainda será contado. É verdade. Porque não é possível que uma empresa que ganhe o que ganhou e que fez o estádio, que está envolvida em lava-jato no Brasil, não tenha molhado a mão de alguém. Molhou a mão de alguém. Não, isso aí eu não. Molhou. Não vou avançar tanto. Mas tem que acabar no futebol com essa história do sujeito que larga o escritório, larga o gabinete, larga a empresa. Tem que parar. Porque o Beira-Rio foi construído e o sujeito que ajudou a construir o Beira-Rio recuperou a empresa dele. Um outro, que já é falecido, recuperava toda vez que ficava mal, ia para a direção do Internacional para recuperar a loja dele. Tem que acabar com esse troço. Eu acho uma coisa importante... É dinheiro do público, não é público. Que o Grêmio tem adotado já desde, eu acho que no início do segundo mandato, o presidente Romildo, é a questão, não é pelo nome CEO e tal, não. É um executivo pago. Uma administração profissionalizada. Daí de repente tu olha assim, demitiu o Felipe Endres e o... Não vou entrar no mérito, uma pessoa que eu admiro o Felipe até. Mas eu não sei qual é as razões. E tem um executivo lá para isso. Sim, uma administração profissionalizada. Então, assim,
Se a gente defende exatamente o que eu estou falando, se a gente defende uma administração profissionalizada, a gente tem que respeitar as decisões que o cara toma. E depois, se for o caso, a consequência for ruim, aí tu diz assim, foi errado. Agora, criticar de fora, eu não sei qual é o plano dele, ele pode ter um planejamento, vou contratar o filho do Johan Cruyff para ser o treinador da base, não sei. Agora mesmo apareceu, estava lá no Twitter, a foto do Cabral, o ex-governador, aquele que roubou. O cara ladrão podia roubar metade só. Não, metade já era muito, podia ser assim. O Nussmann, que foi preso, certo? Sim. E o João Avelange, que é o pai de todos. Está na foto. Que ensinou eles a todos? Ensinou todos. Que é o professor? Mas eu só faço uma pergunta hoje. Hoje eu ouvi várias pessoas falando sobre isso. Acompanhei a coletiva da Polícia Federal. Aliás, o Brasil está sendo passado, é lindo de ver. É lindo. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, o Nussmann fez tudo isso e subornou todo mundo sozinho. Será que acima dele, sim, entendeu? Eu acho muito difícil. Tem um ex-presidente brasileiro que não sabia o que acontecia. E tem um Nussmann que tomou mas uma questão sozinho. Nussmann, outro dirigente que fica muito tempo no poder, acontece isso. 22 anos. A perpetuação do poder vai levar a isso. Ricardo Teixeira ficou quantos anos na CBF? Aí nós vimos a CBF do jeito que está aí. Não lembro, acho que uns 15 ou mais até. Bem mais. Entendeu? Então, assim, essa perpetuação, não só de uma pessoa, mas também de um grupo, grupo político, talvez. Eu acho que a oxigenação faz muito bem. A oxigenação política faz muito bem em tudo. Tanto na política partidária, quanto na política de clube também. Eu acho que é muito importante isso. Agora, por outro lado, tem a questão da fragmentação dos movimentos, né? Isso aí é ruim por um lado, né? Tu tá falando do Inter agora. O Inter, atualmente o Inter e o Grêmio, de bem pouco tempo atrás também. Não, mas tu tá te referindo agora... Mas a fragmentação política é muito complicada. O grande problema da fragmentação política é o fato de que o clube, ele se divide em opiniões que às vezes elas não divergem. Elas são iguais, só que, né, o poder é a necessidade. E aí, como existem muitos grupos políticos, eles querem dividir o poder, querem, né, acabar cada um tendo um espacinho que seja seu só para dizer que é. Então acaba mais sendo importante complicado. Mandar do que ajudar o clube em algumas vezes. É o poder pelo poder? Poder pelo poder. É o poder pelo poder. São repórteres, sabe perfeitamente que nós, infelizmente, temos que viver com esses gigolô da palavra. Temos que viver, porque são os Aspone que encostam no repórter estudando, sabendo que... Não, aí o repórter... Todo repórter não fica grávido... Nem é mais assim, hoje é pelo WhatsApp. O repórter que fica grávido de notícia... Ninguém mais engravida notícia. No WhatsApp, o cara já... Tem uma de hoje agora há pouco que é bombástica, né? Daqui a pouco, de certo, a gente vai falar. Vamos falar depois do recado do Banrisul. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. E a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo o que precisar para ter uma vida dinâmica e saudável. Procure o Sesc da sua região ou acesse o site www.ifrs.com.br. Por favor, o Banrisul coloca à venda 49% das ações. Eu vou repetir aqui, nesse programa, o que eu já tenho dito há muito tempo no Twitter, João Rádio, @João Rádio. Sartori vai ser reeleito governador do estado do Rio Grande do Sul. Vai ser o primeiro governador reeleito. Depois de passar pelo que ele tem passado, arrumar dinheiro e sem entregar o comando do Banrisul, vai ficar com 51%. Olha, parabéns ao governador. É um homem sério, um homem de bem. Ele tem a minha torcida e mais do que a minha torcida tem o meu voto. Beleza. Bom, hoje pela manhã a gente teve uma notícia aí que não está 100% agora há pouco, na verdade. Agora no final da manhã. A informação é que o Douglas vai ter que operar de novo o joelho esquerdo, ligamento cruzado. Não se sabe ainda, é para ser imediato agora.
Maiores detalhes não foi liberado. Eu vi o Felipe falando com os médicos do Grêmio. Um médico que passou a bola para outro. Não quis... eu falei com um que disse para falar com outro. Que disse para falar com outro. Ninguém confirma. A confirmação que eu tenho de pessoas próximas ao Douglas é que ele vai passar por um novo exame hoje à tarde para definir se a cirurgia precisa ser imediata, se pode ter outro tipo de tratamento, mas a expectativa não é boa. Ao que tudo indica, ele não volta mais nessa temporada. Achei que era... E caso seja confirmado um rompimento, ele não voltará a jogar. Isso também de pessoas próximas ao Douglas. Eu pensei que ele tinha problema de hérnia de disco por causa daquela lordose dele, né? Que é uma lordose grande. Né? Mas não, é joelho mesmo. Uma pena. É joelho. E o mesmo joelho, né? Então a recuperação seria muito mais demorada, muito complicada. O fato é o seguinte, o mesmo joelho, vamos ser sinceros, ou foi mal operado ou não fez a recuperação que deveria. A informação... se a gente comparar com o Jael, por exemplo, que é muito mais pesado, tu vai dizer assim, mas o Douglas está acima do peso. Ok, tem uma barriguinha, mas mesmo aquele peso do Douglas, proporcionalmente ao tamanho do Jael, que é muito maior, quer dizer, o peso acima do joelho do Jael é o quê? 90 quilos. Por aí, pelo corpanzil dele. E ele se recuperou muito mais rápido. Claro, é mais jovem também. Mas tem isso. Como é que não estraga o joelho? E foi uma lesão parecida, né? Não, e tem aquela regra, jogador ruim se recupera rápido, né? Isso é regra, né? Enfim, o Grêmio não quebra, né? O Grêmio tá com pepino porque o Douglas já estava inscrito na Libertadores. Mas aí aquela coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu achei, primeiro, que o Cícero teria sido contratado por causa do Michel. Mas agora me parece bem claro que o Grêmio já sabia, né, dessa condição do Douglas. Né? Será, Diogo? Porque há muito tempo a gente vem avaliando o futebol do Cícero como um jogador mais ofensivo, né? Ele, por mais que o... Foi até centroavante. Era Cícero e quem? Era no... Washington. Cícero e Washington. Não, mas é que ele jogava mais atrás, né? Tinha o Thiago Neves nesse time. Mas é que Thiago Neves, o Dodô mas ele fazia às vezes a terceira função. Terceira função. Não, mas no Fluminense do ano passado, vamos mais próximo. Fluminense do ano passado, não vamos voltar tanto. Ele também era um... Terceiro homem. Terceiro homem, porque o Scarpa era o armador, digamos assim. Seria o Douglas, mas o que me chama a atenção é que no São Paulo, ele foi o primeiro volante, né? O Cícero é um... Mas no São Paulo só um pouquinho. São Paulo tem uma bagunça que vai contar, o Cícero é um jogador do meio campo, né? Muito mais propriamente de armação do que de defesa. O que chama a atenção, porque o Grêmio perdeu o Luan, e depois que perdeu o Luan machucado, não tinha o Bolanhos, que foi embora. Não tinha o Gata, que foi embora. Não tinha o Lincoln, que mandaram embora. Prestado. E nem o Douglas machucado. Aí o que o Grêmio imaginou certamente? Que o Douglas voltando seria o substituto para o Luan ali, né? Só que o Grêmio já sabia que estava com problema. Mas talvez por isso ele não poderia ser o substituto do Luan, porque são muito diferentes, né? Quem? O Douglas. Concordo. E o Cícero? Não, são posições diferentes. Não, são estilos diferentes, mas a função é como o Luan e o Douglas, são completamente diferentes. Mas dentro da mecânica, fazem aquela figura que liga o Douglas não é aquele meio esquerdo tradicional, pezinho esquerdo, bota mas tu lembra, o Garcia, o ano passado, o Grêmio jogava com o chamado falso 9, que era o Douglas, que era o Luan, desculpe. Mas muitas vezes quem era o centroavante era o Douglas. No Grenal do Beira-Rio, quem fez o gol como centro... O Luan faz a jogada de meia para o Everton. O Everton avança, chuta, o goleiro dá rebote. Quem fez o gol de centroavante? O Douglas. Então, isso era legal na mecânica. O Luan abre essa possibilidade, né? Porque ele se movimenta. No Mineirão muito. Também aconteceu isso, aquele contra-ataque, famoso gol aquele do contra-ataque. Quem fez a jogada inicial foi o Luan para o Douglas avança e toca por trás no Juliano, aliás, ao contrário, o Juliano avança, toca no Douglas, que o Douglas faz o gol. Então, assim, acho que não na característica, mas na função, são jogadores que fazem a mesma função, de maneira diferente. É como uma Miss loira e uma Miss morena, as duas são bonitas, mas de maneira diferente. Vocês estão lembrados, o Filipão era o treinador, né? Quando o Douglas veio e ele tinha ido embora do Grêmio por causa daquela lordose, daquele bundão grande, né? Ninguém acreditava. O Filipão acreditou. O Filipão trouxe ele do Vasco rebaixado. Sim, mas só um pouquinho. Foi uma baita contratação. Justiça vai ser feita. O Douglas joga ainda, né? Não parou de jogar muita bola. Não, eu sei. E faz bem pro futebol que ele volte. Mas mérito... E essa tem que ser a nossa torcida aqui, pelo bem do futebol. Claro, mérito do Filipão que acreditou nele.
Quando muita gente que olha, eu tenho os Twitter aqui guardados. A tweetada toda aqui e ele deu a resposta dentro de campo. Foi. Tanto em 2015, jogando muito, embora o Grêmio não tenha ganho título, quando o Filipão depois saiu, entrou o Roger e tal, quanto em 2016, que aí sim. O Roger brincava que ele deu mais 2 anos de carreira pro Douglas com o novo posicionamento. Agora é engraçado, né? Existem alguns jogadores, por exemplo, o melhor momento da história do Douglas foi no Grêmio. Sim. Inegável. Ele Duas vezes. jogou bola no Corinthians, foi campeão do Corinthians. Quando ele foi para a seleção, foi no Grêmio. Tudo bem. Mas o momento, como tem jogadores que aqui no Inter ou no Grêmio, então, o local que eles jogam é aqui. O D'Alessandro era reserva do River. É. Aliás, uma notícia. Não, mas o D'Alessandro... Aqui, ó, primeiro, bomba essa aqui também, tá? Bomba. Não sei se alguém já falou Bavaresco sobre veio com várias bombas. Não, é por acaso. Bavaresco é o homem bomba. Está É o homem investigação. bomba. Está em investigação. Repito, eu já disse isso aqui e agora digo com um pouquinho mais de profundidade. Ainda a situação dos 8-0 do River sobre o Wilster, né? Investigação. Foi meio com engraçado. indícios fortes de que houve alguma coisa estranha. E nem a Argentina. Notícia da manhã de hoje. Isso pode afetar... Da Argentina, a notícia velha. não vem lá. do Peru, vem da Argentina. É muito forte, muito forte. Mas aí, essa questão, em caso de fraude... Não, eu não sei o que aconteceu. Qual é? A Sul-Americana é Não, a complicado. Conmebol mudou muito. Ela profissionalizou, ela botou uns caras... Bom, pelo menos a informação... Tem tentado melhorar. Tem tentado melhorar. Eu tô Porque a assim, Conmebol nunca... acreditando. O João Garcia me socorra. Nunca foi uma entidade séria. Não. Mas é Qual curioso era o que nome do ex-presidente? por mais... Nicolás Leoz. Nicolás Leoz. Nicolás Eu acho que por Nicolás mais... Leoz, cada vez que vinha a Porto Alegre, os caras iam no Gruta Azul buscar umas mulheres para botar no hotel. O velho não manjava ninguém, né? Mas ele ficava ali, beijinho, coisa. Vem aqui pra ver ou pra fazer? Vim pra ver, hein? Vem pra ver. Mas enfim, a notícia... Tu ainda questiona ele. O cara tava certo. Não, esse ponto eu não questiono. Eu acho que pode, né? Até acredito que Eu se não sei confirmar... qual punição possível. Mas eu acho que os jogadores em 20 dias é muito pouco para uma investigação. tomarem uma decisão, né? Não, Acho que o River vai adiante meu mesmo. sentimento não é que não vai acontecer nada, desculpe. Não vai mudar o resultado. Isso, exatamente. Mas se for provado, tem jogador, na minha opinião, se foi comprado um jogador ou dois, ou time, ou sei lá o quê, que vai ser banido do futebol. Isso acontece. Não, concordo contigo, mas a minha questão é assim, o que muda da Libertadores para diante? Bom, nós já tivemos um caso que não é desse tipo, mas que foi grave também, que foi aquele episódio Boca River, Eliminação em do que Boca. foi eliminação. Não duvido. Eu quero dizer o seguinte, eu não aposto nisso, mas eu não duvido. O fato é, eu estou trazendo uma informação e não é chute, é informação. Mas aí é muito gol, né? Pô, 4-0 não estava bom, 4-0? Tava classificado. Mas foi isso que chamou a atenção. Dá para ter combinado 4 gols, não? É que 4-0 era um placar perigoso, porque se o Jorge Wilson faz um gol aos 49 do segundo tempo, dava Jorge Wilson. Então, aos eu estou deduzindo. 49 do segundo tempo, só jogando contra o Brasil do Pelotas. E o mais Não, mas o impressionante... Brasil fez o gol no fim. Foram 3 gols em 20 minutos, né? Isso que foi mais impressionante. Sim. Foi muito cedo a vantagem consolidada. Resolveu o jogo fácil. Eu tenho uma teoria sobre esses placares muito elásticos, inclusive, o nosso 7-1 lá, e que esses jogos, com esses placares assim, normalmente está disputando um campeonato, esse jogo não termina. Não. Alguém disse isso hoje de manhã sobre o 7-1? Esse jogo não termina. Pelo amor de Deus, quem jogou bola sabe. Naquele jogo do 7-1, o Brasil começa a levantar o pé, que é isso? Tomou 3 ou 5 gols em 8 minutos. Sim. Acho que foi 3 gols. O Garcia me socorre a Garcia. memória. Inter ou Grêmio, teve um jogo que foi cai-cai, não teve? Não, o Inter contra o Santos. Lá na Vila Belmiro, 4-0. Aí o Inter caiu. Teve um jogo de cai-cai. Não foi nenhum, nem dois. Não, é que ali houve o seguinte, houve uma série de erros de arbitragem, erros e não erros também. Padrões. Não dá para tirar o time de campo, vamos tirar os E o pouquinhos. Inter se revoltou e tal. Mas o que eu ia comentar sobre isso que o Nelson falou, tem um jogo que as pessoas não lembram muito, mas eu me lembro que eu era setorista do Grêmio, eu estava naquele jogo, e o Grêmio jogava contra o São Paulo no Morumbi, era uma semifinal do Brasileiro, de 90. No ano seguinte o Grêmio caiu, inclusive, com aquele mesmo time, com 2 alterações só. Aí o Grêmio foi o melhor time do primeiro turno e o melhor time do segundo turno. Se fosse pontos corridos, o Grêmio tinha sido campeão em 90. Mas aí foi para a semifinal contra o São Paulo, com a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Começou o jogo lá
do Morumbi e o São Paulo atropelou o Grêmio. E aí era 2-0 em 10 minutos. E ia 5-0. Sabe o que aconteceu? O Jandir deu uma no meio do Mário Tilico. Deu briga, soco. Moral da história, terminou 2-0. O Grêmio veio vivo para Porto Alegre. Ganhou de 1-0. E se não é o juiz, aquele que eu não vou lembrar o nome, talvez tu lembre, Wilson de Souza Mendonça, pode ser? Acho que sim. Que até o Macedão chamou ele de ladrão no microfone. Um ladrãozinho. Gato famoso. Aí, se não é aquele juiz, talvez o Grêmio tivesse ganho e eliminado o São Paulo, que acabou, acho que em 90, sendo... Não, o campeão foi o Corinthians, né? O São Paulo foi para a final com o Corinthians. Só um pouquinho, mas o Diogo Rossi e o Felipe e alguns telespectadores mais jovens não vão saber dessa história. Mas assim, ó, o que acontece? Não. Nós, gaúchos, fomos... Já existe o Google. Não, mas vamos dizer assim, ó. Existia uma tradição de nós, gaúchos, sermos operados por no país de forma muito massa. Mas faz tanto tempo assim, 2005. O último grande foi 2005. Mas a diferença que eu vejo... Os clubes, às vezes, nesses resultados, eles precisam de um jogador que também tome essa decisão por eles. Que é um clássico Grenal bem recente, que faltou para o Inter isso, o 5-0. Com certeza. Quando estava 3-0 ali, tinha que ter fechado o jogo. Acabou o jogo. Claro, acabou o jogo. Se o D'Alessandro tivesse naquele jogo, ia ter fechado. Não, o D'Alessandro naquele jogo, no segundo gol, ele já tinha acabado com o jogo. Claro. Eu vou contar 2 histórias para vocês. Uma do Bangu. É verdade. João, deixa eu só chamar o comercial do Zafari. Pode ser depois? Sim. Zafari sabe como é que funciona, né? E também quem quiser interagir com a gente pelo telefone 9981-7700, que o Diogo já está recebendo. Ou pelo Facebook também, né? Ou pelo Facebook também. Já tem gente participando. Tá, vamos ver o recado do Zafari. Aquele jogo... João Garcia. Não, uma história é do Bangu, tu ia falar do Bangu. Sim, era Bangu e Flamengo. O Freitas Solis era o treinador do Flamengo. E o Pernambuquinho... Almir, Pernambuquinho, o Bangu fez 3-0 Lira no Flamengo. E ele chegou pro Solis e disse assim, acabou o jogo, chefe. Vou esculhambar com o jogo. Ele já entrou no meio do primeiro que dividiu bola com ele. Já entrou no segundo e acabou. Acabou o jogo. 3-0 no Flamengo. Sim, pancadaria geral. Esse foi um episódio. O outro episódio foi um clube do interior que fez caicai. O Pelotas fez caicai no Mineirão. Num jogo contra o Cruzeiro, acho que valia pela Copa do Brasil, coisa parecida. E o Pelotas fez caicai também. Já estava 3-0 e disse, não, vamos começar a cair. E é o que eu te digo. Teve aquele episódio famoso do Caxias contra o Figueirense, não me engano. Também. Aquele o Caxias foi meio operado naquele jogo pela Lembra disso, né? Foi muito operado. Aí o Caxias se revoltou, já tinha, eu acho que 2 jogadores expulsos, estava 1-0 pro Figueirense. E o Caxias fez o caicai. Ou seja, tomar 8-0 futebol profissional, gente. Não, foi muito difícil. Enfim, muito estranho. O que eu tô mais... Bom, mas também... Que tá me deixando mais... Também Brasil e Alemanha também. Ninguém acreditava. Sim, mas acho que aí é o seguinte, aí só não teve patifaria, só não teve esculhambação naquele jogo. Primeiro, o pessoal aceitou o 7. Sim. E segundo, porque é o seguinte, é Copa do Mundo. Mas tem outro detalhe. Fazer uma maloqueiragem da Copa do Mundo. Eu acho até que o 7-1 comparativo ruim para essa circunstância de goleadas. Porque ali era circunstancial, né? Era um momento histórico em que o Brasil não tinha, talvez, um time espetacular. Não para tomar 7. Exatamente. A carga mas é que aí foi uma disposição... O craque fora, o capitão e referência na defesa fora... Começa num Mineirão sem saber. Faltou o protagonismo pro Brasil. O Brasil não marcou ninguém também. O Neymar fora. Sobre esse episódio do River, só assim, o que está me causando estranheza é justamente essas notícias que vêm. Quer dizer, se não tivesse nenhuma suspeita, não tinha toda hora, já é a segunda vez que eu venho aqui e falo isso. E eu não tirei da minha cabeça, eu ouvi isso aí. Entendeu? Eu acompanho lá alguns jornais lá da Argentina. Periódicos. Então isso está sendo falado lá, pelos argentinos. Então, se eles mesmos estão falando,
alguma coisa tem. Alguma desconfiança. Onde há fumaça, há fogo. É que o Só Jorge isso, Wilson, então, só por isso. o Jorge Wilson fez 3-0 em casa, né? Por mais que tenha altitude... Só que foi um 3-0, assim, 2-0 e depois um terceiro gol lá no fim. Mas eu acho que E isso... era uma das melhores defesas da Libertadores. 3 zagueiros, jogava com uma linha de 5 marcando. Não, foi então massacrado pelo Atlético Mineiro e não levou nenhum gol. É. E contra o River os caras faziam um gol dentro da goleira. Então, enfim. Não, o último gol que o Enzo Pérez pega a bola na defesa, Golaço. vem Ele trazendo atravessa, e aí ele atravessa entre os zagueiros. Ninguém bate Gol de ninguém, pelada, não. gol de pelada. Não existe isso. Não vamos dar nele. Isso faz me lembrar 90 na Itália, que o Canidia também pegou Não, mas uma aí foi bola e foi embora. amizade. Foi amizade, né? Hein? O alemão não bateu porque era amigo do Canidia, né? Claro, exatamente. Jogava no mesmo time lá, eu acho. Até. Não. Não era o mesmo time, né? Mas Jogava na Itália. É, mas eram amigos. Ele não deu o pontapé, ele foi pra dar e parou. Foi, Eu tava acompanhando, eu fazia pra 0 Hora na época, a cobertura da Copa do Mundo. Não, Estavas lá? Tem muita, Não tem- tava lá porque na última hora acabei não indo, fiquei aqui no Brasil, mas quem fazia, se as pessoas não sabem, agora eu não sei como é que é, mas na época, como não tinha computador, quem fazia as crônicas de jogo era a turma que ficava aqui. O pessoal lá fazia as reportagens com os jogadores depois. Agora- Mas quem escrevia E a matéria foto era vinha, A- e a agora- foto vinha por telefone? telefone. Agora é foto. possível que eu, na rádio, tivesse na Rádio Gaúcha, não seria punido como fui na época em que botei um cartaz ali no mural, em que eu lançava o Narrecom Platec. Era um cara só, que era narrador, repórter, comentarista, E técnico. plantão e técnico. Um cara só, que é o que a RBS está fazendo agora com o Gaúcha ZH, né? O sujeito já Sim, é da faz rádio, matéria é do da jornal. rádio e faz matéria para o jornal também. Então eles estão perto do Narrecom Platec. Ó, tu Não, não dá pior ideia pro que Diogo eu- Rossi. Daqui a pouco o Diogo Rossi queria botar isso na Pior rede. que isso é a Globo comprar os jogos e pagar uma fortuna. E não transmitir. Não é não transmitir, é transmitir, mas o cara ficar no Rio. Aí o narrador, vem cá, os caras gastam uma fortuna, não pode pagar uma passagem pro cara ir até o estádio e sentir o calor do jogo. Aqui em Porto Alegre... Isso aí aqui- a Sport TV Não, aí faz um trabalho sério. Fluminense e Grêmio agora, né, na Arena, tinha um colega do Rio de Janeiro. É. Um colega Faz só. me lembrar o brasileiro de vem mais. 75. Certamente. O brasileiro de 75 tinha um baixinho da Rádio Cultura nunca mais me esqueci. Cultura do Sergipe. Ele trabalhava com um rádio, um Transglobe no braço. Ele era narrador, largava o rádio, ia fazer reportagem, comentário. O comentário ele colocava. Agora vamos a uma colaboração do Lauro Quadros, nosso comentarista da Rádio Guaíba. Botava na Rádio Guaíba o Transglobe. Na Rádio Guaíba. E o cara sozinho era o Narrecom Platec. Fazia tudo. Fazia tudo. Sensacional. Ganhava bem, né? Ganhava bem. Ganhava por todas as funções. Foi sim. Diogo Rossi, o que temos aí, Diogo Rossi? Primeiro o Everton Roberto diz assim, ó, sobre a zaga do Inter, eu não acho confiável. Ele quer saber a nossa opinião Olha sobre a a zaga. Danilo Silva e Vitor Cuesta. Nova zaga titular do Internacional. O teu O Vitor Cuesta usa barba? Não me lembro. Não usa. Não é argentino. Argentino tem que usar barba e dar muito pontapé. E meter o dedo na cara do juiz. O D'Alessandro não precisa porque ele é meio campo. Não. Mas zagueiro tem que ser Não, assim. o Kahneman não tem barba, mas todo o resto que tu disse ele faz. Ah, isso aí tem que fazer. Dá Isso tem pontapé, que fazer. põe o dedo na cara do juiz. Ah, tem que fazer. O Cuesta é um zagueiro técnico argentino. É, muito difícil estranho, ele nem de parece observarmos argentino, isso, não ele parece que é mais argentino mesmo. peruano, assim, uma outra nacionalidade América Latina. Boliviano do Jorge Wilson também, não? Não chega tanto. Não, eu digo assim, um jogador mais comedido, assim, não é muito... Eu sou suspeito porque eu acho que a zaga do Internacional, como um todo, é insuficiente. Eu também acho. Concordo. Não, A mas zaga então do Internacional, eu falo laterais, todo mundo. Toda a defesa do Eu Inter. meteria parte- apenas Danilo e o Wendel. O Nel- Apenas. O resto. Olha, o Wendel, o banco. O Nelson quer trocar todo mas o time do Inter Se o, ano que quer ver vem. uma coisa? Se o Cortez pode ser recuperado pelo Grêmio e está jogando bem, disso Muita não é favor. bola, muita não é bola. favor, ele está jogando bem. É um dos laterais do campeonato, na minha opinião. Porque não tem muitos laterais bons. O Renato recuperou ele. Então, o Wendel tem condições de jogar o que o Cortez joga. Agora, os outros eu concordo. Eu acho que ele tem condições de jogar até mais. Mais. É isso que eu tô falando. O Wendel. isso que eu tô Quem? falando. O Wendel é Wendel. um jogador Não, ele é muito... mais fraco fisicamente. Isso. Ele é mais fraco.
O Mel Cortez é mais forte. Bavaresco, tirando essa isso- história dos laterais do Internacional precisarem desse secretário para jogar? Não, isso é outra coisa. Daí tu tá falando me de esquerda. desculpa. Mas aí é treinador, né? Aí é o treinador que escolhe um. Não, que mas tem é confiança, porque né? tem a necessidade. Os Mas caras não todos conseguem os jogar times. sozinho, não. Todos têm. O Grêmio, se tem. o Pedro Rocha e o Ramiro não fizerem recomposição... Olha que os caras Sabe um time que não faz isso, não toma muito estão gol, Palmeiras. recompondo o direito lado esquerdo do Grêmio e o Cortez está se destacando. Vocês desculpem. Não, isso agora. Mas Agora, até o é na Pedro Rocha necessidade, sair... mas o Cortez está com bola para fazer isso. Ah, mas O é que daí Grêmio foi não uma tem tomado gol nas circunstância. costas do Cortez. Não tem. Até pelo outra, contrário, quando tomou eu- gol nas costas. Quer dizer, o pênalti que não foi, Mas mas, é que a enfim, avaliação... nas costas do Edilson. Eu acho que a avaliação do Inter e a avaliação do Grêmio, elas têm que ser diferentes. Bem São diferente. outros Bem patamares. diferentes, são patamares diferentes. Eu acho que assim, São séries diferentes. jogador que não vingar na Série B de nenhuma maneira, ele vai ter enorme dificuldade, certamente, de vingar na Ele Série tem A. a chance da Série C. Ele tem a chance da Série C, de ser o craque da Série C. Mas eu acho assim, eu vou seguir batendo nessa tecla, né, por mais que talvez eu seja, né, uma voz solitária nesse discurso, eu não acho que é tanta terra arrasada assim para a Série A. Não, mas ninguém falou. Não, Nós mas falamos na defesa. Mas tem mudança. Olha só, aqui mesmo no programa, né, o debate acontece de que é preciso uma mudança de até 70% do Não, elenco. eu já ouvi isso, acho exagero. Eu acho que tu está sendo extremamente generoso com o 70%. Ó, viu? Então, Eu sou mais do... Eu tô no da 50%. opinião de Eu tô ouro. no 50%. Pra dois jogadores, ó, Se o goleiro 50%. Tu é suspeito. Danilo, o Wendel, Rodrigo Você não Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker. E? 6, pelo Não, menos. acabei de Nico falar, E 50%. quanto é que é o plantel? Não, e o Nico Quantos Lopes? seria? 6. Quantos seria? Dos plantel inteiro, achei que estavam analisando plantel. o time titular. Não, Dos não. pra plantel, o Dos Sacha 30 e o jogadores. servem. Dos 30 jogadores que... Não sei se. Tu tá eu não numerando sei. 6. Ah, sim. Isso dá 20%. Mas pro plantel, por exemplo, Tem que mandar Camilo 80. serve. com uma Olha camisa. só, o Camilo serve, o Danilo serve. Mas eu vou dar um exemplo, tá? O Nico serve, o Lomba O Sacha serve. pra grupo. Eu vou dar um exemplo. Tu falasse aí no Damião, tá? Eu quero dizer o seguinte. Não, na Série A não vai dar. Na Série A, só o Damião, ele tem que ter um cara melhor que ele, na minha opinião. Ah, sim. Sem Mas o querer reserva, polemizar. o Damião tá eu bom, acho né? que ele é o melhor jogador, desculpe, o melhor centroavante da Série B. Na minha opinião, o Damião. Mas na aí Série A... Só no exterior, aqui no Brasil, quem tem não vende. Não, mas um outro tipo de jogador não quer dizer um centroavante ou... Não, eu sei, Garcia. quem tem Pode ser um meia. O atacante. Internacional tem que Tanto mudar a pela maneira de direita quanto jogar. pela esquerda não O vende, Internacional tem que rapaz. mudar a maneira de jogar Mas e que o Damião fazer é contratações em insuficiente, cima do ele novo era o projeto. terceiro reserva do Flamengo. É difícil. Ele, na minha opinião, vocês podem me cobrar ano que vem, o Bavaria estava errado. Eu vou dar Mas ele é banco de quem no Flamengo? Ele era do Guerreiro. E do Viseu? Não, Viseu Não, tá Viseu atrás passou dele. na frente Não, dele não, depois. Viseu várias vezes É foi Guerreiro, titular e gente. ele Mas o O Guerreiro é o melhor Viseu, centroavante de totalidade do Brasil. Viseu, esse tem uma ferramenta boa. Me diz um centroavante Mas melhor, o Flamengo liberar- melhor que o Paulo Guerreiro hoje no Brasil não tem. Não, Tá, mas eu não tô mas ninguém tá isso. falando isso. Mas tu concorda que o Damião... É normal o Damião ser banco dele. Sim, só que o segundo Mas tu acha reserva do suficiente Flamengo é pro Inter só o insuficiente. Damião? Só o Damião não, mas Tecnicamente, o acho Damião que no bom. grupo do Inter ano que vem. É, claro que sim. Não, O Damião Damião é faz o super coletivo útil. crescer. Gente, Claro. o Internacional Foi vai ter que notório. mudar a maneira de jogar. O Internacional não pode jogar essa bolinha curta que tá Ontem, jogando por na exemplo, Série B. o O Damião é o centroavante aquele que é ruim. Isso, Só tecnicamente. Eu Não, acho mas que ele acho faz e não eu faz acho que a maior também. virtude dele. Vocês não entenderam Eu a piada. entendi, eu entendi. É ruim, mas só faz Ele ruim. só sabe fazer Só gol. faz gol. Tá, Mas para aí, então me serve. Mas não, eu não Se ele não faz sempre gol. Mas eu não disse pois é. que não serve. Eu não disse que não serve. Eu disse que não é suficiente. Só ele. É Ele não tem insuficiência. reserva. Quem é o reserva do Damião? Não tem. Não é o Nico Lopes? disputar a Nico e posição. Potker, deslocados. Não, tá. não, mas reserva do jogador- Damião não tem. Pra função. eu- Hoje ele é digo assim, o insubstituível. jogador Olha, pra disputar o Internacional a posição. tem o Damião como jogador insubstituível. Ninguém consegue substituir o Damião. Mas Mas é o Potker já característica, fez essa né? função. Mas não andou. Na Ponte Não Preta. funcionou. Na Ponte Por exemplo, vou Preta dar um não exemplo. Vou dar um exemplo comparando, nossa eterna comparação Grenal aqui. O Grêmio não tem um reserva pro Barros, mas se ele não jogar. Tem o Jael. Não, já não existe. Mas Não amarra a chuteira. Mas é o reserva, o Grêmio não tem o reserva. Só um pouquinho, mas o O Grêmio. centroavante que nem o Jael não serve pra nada. Ele serve só pra Mas atrapalhar o- o grupo. mas o Desculpa a Grêmio- minha ignorância. O Jael esse jogava onde? Jogou no Bahia, tá, mas nem E veio quando cá. veio, agora Vamos tá sem discutir o clube. Jael. Eu quero formar o meu ponto de vista. O Grêmio não tem um reserva pro Barros, mas o Grêmio, se o Barros não jogar, ele pode botar o Luan de centroavante, bota um jogador na meia qualificado, Mas não tá tem. resolvido o problema. Mas não Everton tem, não pode tem jogar na também linha. centroavante, não tem reserva. Não tem. Não tem. Não, mas a diferença do Lucas Barros
Pro Damião é um oceano de qualidade, na minha opinião. Sem dúvida. De qualidade de jogo. São jogadores de sair diferentes. pro jogo, tabelar. São jogadores diferentes. O Damião só faz gol, que São nem tu diferentes. disse. Faz muito. Sim, Damião- um é bom, mas mas o outro é ele bom. só Um é na O força, Damião- o outro é na técnica. Isso, São diferentes são também na O força. Damião não teve, Como é que diz, teve base, né? como é que diz o nosso amigo Rogério Amaral? São valências diferentes? Isso, são São valências valências Ah, mas diferentes. eu vejo assim, ó. Valência é aquele time da O Espanha. único clube que tem 2 centroavantes é o Palmeiras, né? Aham. Tem o Borja e o Daverson. O Que tá Davidson é super questionável, contestado, né? O Davidson Exato. teve uma Exato. boa temporada. Mas ok. Agora o Borja é bom. Borja Mas também, tem os dois dois. tiveram uma Tá boa questionado, temporada. mas é bom jogador. Assim, quem tem opções, um leque de opções, é só o Palmeiras. O Palmeiras tem o Keno, o William, Santos Não, o Roger Flamengo tem Guedes. também. Mas O não Santos como não tem. centroavante. Exatamente, pro ataque. O Santos tem o Bruno Henrique, Não, o o Santos Copete, não Tinha o tem. Nilmar, né? Oliveira Perdeu e o Kaique. Nilmar. Não, os caras querem inventar um guri que entrou, jogou 2 partidas, já querem consagrar ele. Como é? Compararam ele. O guri Thiago. Eu sei que não tá Fonseca, falando, mas eu não me lembro o nome Thiago dele. Fonseca. Enfim, um guri jogou 2 partidas. Mais um da base. Estavam comparando ele com o volante, eu não me lembro quem é o volante que eles botaram lá, que ele já seria o. Mas é que Jogou o duas Santos, partidas. o Santos, por exemplo, se apoiou num jogador que o Grêmio tentou e não contratou, o Kaique, né, que é o reserva do Ricardo Oliveira. Mas é um bom reserva. Bom um jogador reserva, que faz bom gol, reserva. é um Muito jogador melhor do interessante. que o Jael, por exemplo. Se tivesse muito vindo, melhor. se tivesse vindo, estaria jogando. Porque o Barros machucado, ele estaria jogando. O Jael, ele não consegue. Por que ele não ficou no Grêmio? O Kaique foi dinheiro, Por- né? não sei. Foi dinheiro. Foi dinheiro. Foi um acerto. Não foi? Você tomou um chimarrão no aeroporto? Foi. Foi O tio dinheiro. do chimarrão só É se bom fez jogador. isso, né? É bom jogador. O JB, o guri, que é colega de vocês, escreveu 10 razões pelas quais o Luan não renova, Luan né? não renova. Isso. 10 razões é bastante, né? Tem aquelas 10 razões que você não sabia Mas aí do tu Pelé, troca não sabia duas. do Messi, não sabia Aí tu troca 2 razões, dá 10 porque ele renova. Porque tem razões ali que são. Ah, sim. São pro lado, dúvidas. são dúvidas. Não, mas eu não tô criticando o JB. Não, ele, JB. o que ele fez tá tudo verdade. Mas daqui um pouco se renova, daí tu pega aquilo ali, 10 razões pelas quais. Quem Tem fazia alguns isso- pontos quem que tá fazia travando isso essa muito renovação, na Folha da Tarde era o Edgar Schmidt. O Edgar Schmidt Sim, o Edgar. apontava 10 pontos, se desse um, ele só falava do 1. Mas O João, né, traz um assunto à baila que é importante, essa renovação do Luan. Tem vários Essa pontos. não renovação. Tem esses pontos todos, né, que são problemas. Eu vejo alguns que também, né, o torcedor do Grêmio, por mais, né, que queira que o Luan renove, certamente vai ficar mais do lado do jogador, né, em alguns momentos, do que do lado do clube, ou até mesmo mais do lado do clube e do jogador do que as informações que a imprensa traz. Por exemplo, uma pedida do Luan que eu acho inadmissível. Ele quer salário retroativo a janeiro. Ele quer renovar Isso Não, aí mas só é o que ministro Ele do quer STF retroativo. Tá, não, retroativo a janeiro. eu não sei o que Que boa ideia, hein? Eu não vou, Que eu ideia não vou boa, hein? questionar por uma razão. Porra. Porque eu não sei o que foi Um prometido loteria para ele contigo. lá atrás. O que eu ouvi é que teria sido prometido um determinado Depois da reajuste. Copa Isso, do é que Brasil, assim, o Grêmio ia renovar com Então ele. isso aí o Grêmio até, na minha, o que eu ouvi, não, posso estar errado. O que o Grêmio... O que eu ouvi é que o Grêmio até admite pagar. O Grêmio, exatamente. Não, o Grêmio, Mas- qual é o problema? O problema é o seguinte, o Grêmio ofereceu para o Lua 450 mil reais por mês, Ah, tá? Que hoje colocaria ele já no top 3 salários do Grêmio, Sim. tá? Porque a gente já fez essa divisão aqui, mas eu volto a explicar porque às vezes Jeromel, top um, né? quem é? Marcelo top um? Groy. o Marcelo Groy, Pedro Jeromel e o Lucas Barrios são o top 3 do Grêmio. Top 3? Como? Top 1 não Top tem? 3 e salários. 2? Um é o Jeromel, é o que mais ganha. Ah. Depois o Marcelo Groy e depois o Lucas Barrios. É que o Barros tem parte também dos Exato. direitos pro Palmeiras. Aí, então- aí por isso que muitas vezes no top 3 do Grêmio entra o Fernandinho, porque ele era um jogador que já ganhava muito antes, né? O que o Grêmio quer? Ofereceu 400... Está pedindo muito para renovar também. Ofereceu 450 mil, que colocava ele nos tops do Grêmio. Não era top 3, mas colocava ele nos tops. O que o Lua quer? Um top 3. Então ele quer 650 mil por mês. Ai, Só que tem um detalhe. Ele quer retroativo a janeiro. Então Ai. pega janeiro, fevereiro, março, abril, maio, É um junho, valor, julho, agosto. é um valor. Só que tem um outro Quantos meses detalhe. lá? Isso aí dá 10 meses. 10 meses. 10 meses. 10 meses agora. Não, daí multiplica pela diferença, não pelo salário É todo. só a diferença. Pela diferença entre o que ele ganha e o que ele queria. É, só que o que ele ganha hoje para a diferença é um Uma Babilônia de dinheiro. Não, vai, Uma Babilônia de dinheiro. Mas aí tem um detalhe. Aí, só se o gerente do Mas banco
trouxesse uma mala e botasse na Mas, minha porque eu Garcia, não sei como. Garcia, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é uma negociação, isso é um valor, é um valor só. Isso. Então, sejam 2 milhões, 3 milhões, não sei, não calculei aqui. Dá 2 Aí- milhões, mais de 2 milhões. Daí o Grêmio pode dizer assim, não, dou meio por esse que passou e aceito, digamos, Isso. os 650. Mas tem um detalhe, É uma questão de e aí eu negociação. concordo com o Luan, né? É aquela coisa, eu concordo com um, concordo com o outro. Sim. O que está faltando o que o Luan pede, e é justo, o que falta da premiação do título da Copa do Brasil e Olímpico? São Diogo, 2 milhões. O Grêmio só vai renovar se tiver uma proposta do exterior que cubra isso. Aí tem, Logo, esse é um outro ponto. Esse é um outro cubra ponto. daqui a 6 meses. Não, Esse é um Janela. outro Não, ponto janela de importante. exemplo. Não tem, e ele não vai correr o risco de perder o jogador. Esse é um outro Ele vai ponto. renovar. Ele vai renovar, ele é O obrigado. a Grêmio renovar. vai renovar. Esse é o outro Vai ponto. renovar, obrigado, contra a parede. Sim. Nos Tá? termos dele, do Luan. Vai. É. O Tem Grêmio um vai outro ficar detalhe. esbucado nessa Não, vai, situação. vai ficar, já está Agora, se o Luan continuar errando o pênalti, o preço dele, ó... Agora tem um outro Vai que pormenor. arrebenta na final da Libertadores, e aí? Ah, bom, Até mas que vale aí, o Luan. aí não tem o que fazer. Aí o Luan da Copa do Mundo. É, com tu não pode- é verdade. não título pode da É Libertadores a com a mesma Copa coisa do que o Mundo. Rei Arthur. O Luan Rei faz parte Arthur do jogou o uma Luan foi partida convocado para a seleção brasileira que já está com o pé nas costas classificado numa Copa do Mundo. Ele só não foi de novo no lugar do Diego porque tá Tá lesionado. machucado. Mas tem um Senão outro seria. pormenor, e agora é a parte que eu concordo com o Grêmio. O empresário do jogador quer colocar uma multa rescisória de 18 milhões de euros. É. Quer colocar uma multa de 18 2 milhões. milhões vezes 4? Não, é 18 milhões de euros. Vezes 3, dá quanto? Não, 18 já teve proposta Dá de 18 que 5, o Grêmio não quis. dá 5 Não, por ele 5, não isso quis. dá... O Grêmio eu acho que Não, toparia. 24 60? o Grêmio quis do Dá Espanhol. 60. Quantos milhões de reais dá isso? 60 milhões. 60. Só Não, que aí que tá, É uma Mega Sena, João. o É uma Grêmio... Mega Sena. Não tem todos. Ou tem 100%. O Grêmio tem 70 só. 70. Tá, aí que o Grêmio pode... Tá, mas Se o eu Grêmio- fosse do Grêmio, eu diria o seguinte, tudo bem, eu topo os 18. Por 100%. Mas o Grêmio... Mas Pela o Grêmio minha tem... parte, pelo meu 70%. Só que o Grêmio não está na condição de botar Mas o Grêmio isso aí, usa, a favor de si, que teve uma proposta de 24 milhões de euros do Spartak e que foi o Luan que não aceitou. Sim. E o Grêmio foi solidário ao jogador. Aí o Grêmio quer colocar a multa nesse patamar, porque se já teve uma proposta dessa maneira, não quer perder. Eu vou te dizer que eu porque acho que- 18 pode aparecer qualquer clube aqui e bancar. E tem uma outra É muito mais questão. fácil que 24, por exemplo. 18 milhões Tem uma de questão euros. muito Será que eles têm importante. tanto dinheiro assim? Eu tô Tem, muito tem. defasado. Porque se o Luan não renova agora, ele só vai poder atuar por um clube da Europa em janeiro de 2019. Sim, Porque o contrato E ele dele já tá- acaba depois E do ele já final vai da ter janela. 27 anos. E ele já vai estar muito Sabe o tarde. que eu acho? Sabe o que eu idade acho? ele tem? O Luan, 24. Não, Vai ter 26. 24, vai fazer 25 agora. Ah, tá. O Terá Luan 26 anos. terá 26, quando- isso. É. Tem um outro detalhe. 26 anos não dão Aí mais não que 10 paga. milhões de euros. É isso aí, é Não. isso aí. Quanto mais velho ficar, Não pior paga. é. Não. Só que tem um detalhe. Eu vejo, por todas as pontas que a gente já elencou aqui, em outras oportunidades, que o Luan será o Alisson do Grêmio. Não será. Sim. Não será. Eu acho que ele será o Concordo. Alisson do Grêmio. Eu já ouvi tu falar isso e muitas vezes. Eu acho que cada ao contrário do que as Cada pessoas dia que imaginam, passa, me parece não, mais. é pior pro Luan. Não é pior. É pior pro Grêmio porque. Eu acho que, é o Diogo, uma eu, acho novela que o Diogo, eu chata. acho que o Diogo tem razão. Eu acho que o Diogo tem razão. Porque o que o Fica Alisson muito- fez? Vai ficar muito parecido. O Alisson muito fez o parecido seguinte, essa negociação. o Alisson fez o seguinte, chegou pro Inter e disse, eu não vou renovar mais, não renovo mais, mas eu vou sair e vou deixar para vocês um dinheiro. O que aconteceu? O Alisson era titular do Inter, o Alisson era o goleiro mais importante do Brasil, o Alisson era o titular da seleção brasileira e estava no Internacional. Tinha 6 meses de contrato, o que o Inter fez? Continuou usando. O que o Alisson fez? Se vendeu para Roma por 6 milhões. Continuou jogando bem. E continuou jogando bem. Só que o Alisson... Vendeu para Roma graças ao Pato Pô, Mori. Pato Mori. Com todo Não ganhou respeito, nada. com todo respeito a Roma, Todo mundo ganha. deveria ter todo mundo ganha. pagado 10, 12 Muito mais. pelo Alisson. E o Inter perdeu quanto de dinheiro nessa negociação? Mas eu não acho que vai acontecer isso com o Luan. Tu vai me Mas dar isso um foi dia, mais tu um- vai ver que só um pouquinho, só um pouquinho. Pô, o Bavarista Opa. vai ser. Só um É que pouquinho. depende do que É. acontecer com o Grêmio na Libertadores, se o Luan vai ou não vai ser Sim, convocado, mas tudo isso vai influenciar. Na questão Não, do não, acho que Alisson, muito o antes disso Internacional, o Grêmio vai renovar. o Internacional perdeu esse dinheiro, perdeu esse crédito por babada da direção, né? Ah, sim. Vamos deixar bem claro isso. Aqui, ó, eu vou- Mais Fora direção. que me eu não vou contaram. dizer- Direção passada. A direção eu vou passada, dizer- claro. eu não vou exatamente. dizer quem me Eles não contou. perdiam dinheiro, rapaz. Mas, João, ouve essa. Como é que eles perderam esse? Ô, João, ouve essa. Eu não, até não tem porquê, a gente não precisa, né, falar sobre essa situação, mas o Alisson treinou no Internacional 1 mês sem contrato. É verdade. 1 mês inteiro. E o Alisson teve que ir na direção e dizer, olha pessoal, meu contrato acabou. O que a gente faz? O que a gente vai fazer?
Imagina que situação. Posso contar uma história pior que essa ainda, então? Isso, né? Uma pessoa que estava no gabinete do presidente. Do clube que os dirigentes. Exatamente. No gabinete do que presidente os lá da estavam? época, Totalmente. o Muriel era titular do Inter. E aí alguém ligou pro presidente e tal, e essa pessoa estava junto lá e ouviu assim. Não, disse para ele o seguinte, ó. Ele só está aqui porque o irmão dele é titular do Inter. Então ele vai receber isso aí e não tem conversa. Um ano depois, o titular era ele. E aí ele saiu. Mas o Alisson, aí ele não quis conversa. O Alisson assinou um contrato com a Nike logo que subiu para o Sub-15 do Internacional. Sim. O Alisson foi para a seleção de base. O Alisson foi seleção brasileira principal. Foi titular do Inter. Foi o melhor goleiro 2015 da Libertadores da América. E certamente. E do Brasileirão também. E o Internacional não quis renovar o contrato com ele 2 vezes. 2 vezes. Uma esqueceu de renovar o contrato. O que é ridículo. Eu sei. Aí não é à toa que o sei, Internacional está onde está, né, gente? Felizmente. Por isso é que eu digo... O Alisson não quis pagar a comissão. Na cara. Tem isso também. Comissão, cara. Por isso é que eu digo que o caso do Luan é contrato diferente. contigo e 30% é meu. Eu concordo nesse ponto. Ser? O caso do Luan é diferente do Duarte e será diferente. Eu concordo nesse ponto, mas eu acredito que o que vai acontecer é o Grêmio talvez não chegue onde o Luan quer, né? E o Luan não vai aceitar menos. E o que o Luan vai dizer? Olha, eu também não quero prejudicar vocês aqui. Porque ele já disse isso em entrevista, né? Na zona mista lá da Seleção Brasileira, ele disse, eu não vou prejudicar o Grêmio em nenhum momento. O Grêmio vai lucrar com a minha saída. Só que talvez não lucre o que quer. Né? Ele não deixou claro isso. Ele não deixou assim, eu vou sair pelo que o Grêmio quer que eu saia. Colocando o Grêmio teve dinheiro. O Grêmio teve uma situação, não igual, mas do Marcelo Hermes, que era um jogador promissor. Não era nenhuma brilhante figura. Né? Onde é que está o Marcelo? Onde é que tá o Marcelo? Agora está em Portugal lá jogando. Não, agora ele já saiu, já foi para um outro mercado, ele não deu certo no Benfica. Norte, está no leste europeu, está na Bulgária. É isso aí, é isso aí. O Wallace foi um jogador que pediu para sair, por exemplo. Não, tudo bem, mas aí o cara pediu para sair, o Grêmio foi lá, vendeu, tudo bem. Agora o Marcelo Hermes forçou uma situação, pediu, sei lá, 500 mil, porque sabia que... Pediu um dinheiro para não renovar. Mas o Wallace é o caso de um jogador que fez a coisa certa, eu acho. Sim. Ele renovou o contrato com o Grêmio, ele recebeu a premiação dele, e aí ele chegou e disse... Agora, ele pensou no dinheiro, não pensou... Ele pensou no dinheiro, mas não pensou na carreira. É isso que eu disse. Um jogador que poderia estar na seleção brasileira hoje, mas foi lá para um time que é discutível mas está bem agora na Alemanha. E ele está bem. Nessa temporada começou bem, mas na temporada passada brigou para não cair. O futebol alemão não paga bem aquelas maravilhas. Tem o detalhe, né? O futebol alemão leva um percentual. Não, mas ele paga imposto, né? Exatamente. Só que a carga tributária é muito grande. É muito alta. O dinheiro líquido é menor. E tem um detalhe, é isso que o Nelson falou, na minha opinião, está mais na... Eu já fiz opção, não vou contar aqui detalhes, tá? Porque ganhando não menos? Não ganhar mesmo, mas sair ganhando a mesma coisa e mentir que tinha recebido uma proposta de mar, porque eu ia para uma empresa maior e eu não queria que o meu chefe dissesse assim, não, isso aí eu te dou. Entendeu? Porque eu não queria ficar. E daí eu menti. Mas pagaram a multa rescisória ou não pagaram? Então, assim, isso aí eu entendo. Eu acho que todos nós fizemos isso e esses guris vão fazer. Sim, é uma opção profissional. Um dia, tu psicologicamente não estás mais na empresa. Isso. Quando eu saí da Bandeirantes e fui para Guaíba, eu não estava satisfeito na Bandeirantes. Quando eu voltei da Guaíba, eu não voltei porque eu não estava satisfeito na Guaíba. Né, João? Eu voltei para Bandeirantes por amor. E tem ambiente profissional, tem outras situações também. E é por amor que eu tomei Mas é sempre por amor. Garcia. Só o detalhe assim, então, quer dizer, como disse o Nelson, ele optou não pela carreira, ele optou pelo dinheiro. Pela carreira, se ele tivesse ficado mais um ano no Grêmio, ele podia ser vendido por um valor maior. Ia 6 meses. Não precisava fechar o ano. Olha, e precisou dele. O Grêmio precisou dele. Muito. E não teve, daí teve o Arthur, ó. Aí o Grêmio onde ele deveria estar. Aí o Grêmio pegou o Michel, desconhecido Michel, e transformou hoje em um dos jogadores aí. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos chamar o VT, nosso recado da Multissom. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones,
televisores, tudo em instrumentos musicais. Milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Aí o recado, então, da Multissom. Diogo Rossi, temos mais? Claro, o Marcelo Westerhoffen, que é o Marcelo Caju. Marcelo Caju. Exatamente, mandou aqui, ó. Boa tarde. O Douglas com a nova cirurgia no joelho, a aposentadoria é certa. Não é atleta, ele é boleiro. Partiu a Arena comprar uma nova camisa do Grêmio, mas é depois do programa, é lógico, diz ele aqui. O Marcelo Westerhoffen, que está participando com a gente. Tem também o Casagrande, lá de Cachoeirinha. Ele manda uma pergunta que é interessante de se debater. Victor Cuesta ou Kahneman? Não tem nenhuma dúvida. Não tem debate. O Cuesta não foi nem testado no Inter. O Cuesta joga na Série B, onde não tem Kahneman nenhum jogador de qualidade. Bolso Lucas Prato, Gabriel Jesus, me corrija aí quem é que tá faltando ainda aí. O ano passado, tô falando. Fred. Não, o Kahneman é muito superior é muito superior. Muitas vezes. Também tá Tem uma dupla de zaga, o Grêmio maravilhosa. Melhor do Brasil hoje. O Rafael Anelli participa com a gente aqui e manda a seguinte pergunta. Vocês acreditam que o Luan não está jogando porque não renovou? Não. Não, ele está machucado. Ele queria muito estar jogando. O Grêmio, na minha concepção, não tem informação oficial, mas declarou que era um edema para dar a esperança para a torcida, para o time, para encher o estádio. Que ele poderia jogar contra o Botafogo, mas ele não poderia. Claramente ele não poderia. Tanto é que talvez ele não jogue nem contra o Cruzeiro. Ele pediu, eu até acho que ele joga contra o Cruzeiro pelo menos alguns minutos. Vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu contra o Botafogo. Não que ele não tenha condições agora, ele tem. Só que tem a questão do ritmo de jogo. Eu acho que ele volta contra o Barcelona de Guayaquil. Não volta, não. Ele tem que voltar antes. Ele volta antes. O Grêmio não vai conhecer. A informação que eu tenho é que ele não volta contra o Cruzeiro. Que ele ainda sente, está na fisioterapia, não está na preparação física intensa, podemos dizer assim. Mas está sendo preparado para a Libertadores. Foi a primeira declaração. O que ele teve, na verdade, foi um estiramento de grau 1. Mas sabe o que acontece com o Luan? Ele nunca teve lesão muscular. Isso. Formou um roxão. É a primeira lesão muscular é complicado. Não, se a gente parar para pensar, é a primeira lesão muscular de um atleta de 24 anos que já está jogando no profissional há 5. A outra lesão grave dele foi no punho, né? Sim. Na Libertadores. A lesão muscular não é tão ruim quanto a de articulação. Não. De joelho e tudo. Ela só é demorada a recuperação, mas não se compara com uma lesão de joelho. E essa é a questão que o João levanta, me chama muita atenção como o Michel estava jogando, né? Porque ele tinha uma lesão no menisco da articulação do joelho. Mas ele caiu de produção. Ele caiu bastante de produção. Mas certamente ele está jogando muito infiltrado. A gente vê que fisicamente ele jogou infiltrado. Muito. Porque para aguentar a dor na articulação do joelho... E a gente não escuta hoje em dia, é difícil a gente escutar um jogador jogar infiltrado, né? Antigamente era muito comum. O Garrincha jogava infiltrado. Mas vários. Tomar uma cachaça. E depois disso teve vários que jogaram assim. Aqui na dupla Grenal, me lembro, no Inter. Não, é que depois daquele centroavante do Atlético Mineiro, do Reinaldo, se descobriu que o menisco ele se recupera. Isso. Por isso eles tiram um pedaço só, a parte necrosada do menisco e ele se recupera. Descobriram que o Reinaldo tinha neomenisco, que ninguém sabia. Um dia foram fazer uma radiografia do joelho dele e tinha... mas então os meniscos estão aqui? O pior não é o menisco, é o ligamento. É a pior lesão. O ligamento. O Everson está participando com a gente e ele manda a seguinte pergunta. Vocês acham que o D'Alessandro vai renovar por 1 ou 2 anos? Eu gostaria até que ele parasse. Sim. Não. O D'Alessandro parado, o Internacional vai para C. Não, concordo. Eu não sou. Eu não sou como o Baldasso que nos lençóis macios. Eu não sou. Eu não quero o D'Alessandro pelos lençóis macios. Mas eu quero dizer que ele é um baita jogador. Ele é fundamental. Eu tenho até uma tese bastante... tem que fazer uma transição. Eu sou uma transição e o D'Alessandro tem que ser importante em menos tempo, mas sendo mais importante. Ele tem que escolher o sucessor.
E eu tinha essa ideia de que ele deveria jogar os 30 minutos finais de todas as partidas, porque ele ia pegar os adversários cansados e ia poder desenvolver o melhor futebol dele. Tu acha dele. que ele vai querer isso agora? É da personalidade, porque eu lembro, por exemplo, um exemplo que eu sempre uso é o do Giggs no Manchester United. Nos últimos 2 anos o Ferguson fez isso com ele, ó. Tu vai jogar de 30 a 15 minutos. Mas no Brasil é difícil. Tu tem vai razão, Felipe. Outro jogadoraço, né? Mas no Brasil é difícil. Eu vou dar um exemplo que não deu certo. O Ferguson é o treinador que ficou 9 anos. Tentaram fazer isso e não conseguiram. O Ferguson não entende nada de futebol. Mesma coisa. João Garcia, o Paul Scholes, companheiro do Ryan Giggs do Manchester, já tinha parado de jogar, o Manchester começou a decair, disse, cara, vem, volta. E ele voltou e jogou mais uma temporada. Mais uma temporada e desse jeito, entrando sempre no segundo Não, acho tempo que isso aí seria resolver. Perfeito, mas primeiro jogo que o Não Inter tem estiver o Camilo, perdendo, não ou tem o não Camilo, ganhando, não pode a jogar torcida o- começa. Mas o Camilo Outro ainda não pode mostrou, jogar João. Mas o Camilo está fazendo o papel que talvez o D'Alessandro devesse fazer. Sim. Talvez invertendo os papéis, os Eu acho dois que são renderiam bolas muito. completamente diferentes. Não, Outro nível, verdade. não, Mas o... Eu sou suspeito porque eu disse quando o D'Alessandro foi embora, no mesmo dia que ele foi embora contra o São José, eu disse, ó, a partir de hoje o Internacional passa a ser um time comum. E foi o que aconteceu. Um time comum é rebaixado. E o Internacional tem um guri muito pode bom, ser. o Juan. É bom. O Juan é bom jogador. Não tá Jogador pronto, nos né? treinos ele se destaca, mas não pronto aí. estão botando ele para jogar, né? Estão mandando a gente embora, terminando o programa. Que bom. Agradeço a presença de todos, tá? Estaremos aqui amanhã. Como é que é, Diogo? Bate o horário, bate o local. de Bate Canal, muito bonitinho. Então tá, amanhã estamos aí. Grande abraço. Bem moderno. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Procurando mais praticidade, agilidade e confiança para produzir materiais gráficos? A Clique Impresso é uma gráfica online perfeita para você. Você cria um material, envia o pedido e recebe em até 12 horas. Do cartão de visitas ao banner. Aqui você escolhe a impressão e a gente entrega a praticidade. Acesse cliqueimpresso.com.br. Clique Impresso, uma empresa com a experiência e garantia de qualidade do Grupo Impressul. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU.